Eu estou aqui, como vêem, em substituição, porque o nosso colega da RIMED, que moderaria a sessão, está impedido de o fazer e, portanto, isso costuma sobrar para quem está ao lado ou então para quem tem a responsabilidade de avançar com as coisas. E, portanto, cá estou eu e tenho muito gosto em estar aqui convosco e a coordenar este webinar com a professora Diana Soares e com o Dr. José Sinde. O modelo, então, portanto, já, já muita gente está aqui, já fez muitos webinars destes connosco e, portanto, a sessão arranca com 10 minutos de intervenção inicial de cada um dos palestrantes. Depois há uma questão que eu lanço e há mais 5 minutos de resposta de cada um. E depois há as tais 3 questões mais dilemáticas que são colocadas para uma resposta sim ou não, que tem, sobretudo, como objetivo dinamizar o debate que vem a seguir. Portanto, abrir diferentes perspectivas para se poder depois debater. E temos depois um debate de 30 minutos. Portanto, é uma oportunidade boa para podermos conversar sobre este tema, que também ele é muito vasto e complexo, da inovação e da transformação das escolas, as mudanças culturais, pedagógicas, organizacionais, tecnológicas. E, portanto, vou apresentar assim muito rapidamente. A professora Diana Soares é professora na Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica, é membro da direção, doutorou-se em Ciências da Educação na área da Psicologia da Educação e é investigadora do Centro de Estudos de Desenvolvimento Humano, ligada à mesma faculdade. E, bom, é uma pessoa que estimamos muito e, portanto, é bom tê-la aqui connosco hoje a debater esta problemática. O Dr. José Sinde é psicólogo da educação e do desenvolvimento humano. Faz desenvolve clínica, prática clínica privada e estuda esta problemática da inovação educacional e da transformação das escolas. E esqueci-me de dizer que a professora Diana Soares também está a coordenar na Universidade um laboratório de inovação pedagógica. Pronto, temos aqui duas pessoas que têm dois campos de abordagem certamente diferentes e vai ser bom ouvi-los e eu passo-lhes a palavra, não sei quem começa. Boa tarde. Para mim é indiferente. O meu estimado colega José Sinde, não sei o que é que prefere, José. Também indiferente, Ana. Podes começar se quiseres. Pronto, Me muito bem. entender. Então eu posso começar. Com muito gosto participo neste webinar. Já ouvi falar várias vezes destes eventos e, portanto, também fico aqui com este. É para mim, sim, um gosto muito especial poder estar aqui convosco neste fim de tarde. Agradecer por isso o convite do professor Matias Alves, do professor Joaquim Azevedo, e acho que esta oportunidade para poder estar convosco neste momento. Felicitar também o modelo, que me parece muito inovador, um pouco arriscado para quem está deste lado, para mim e para o José, com estas respostas aqui rápidas a questões dilemáticas, mas daremos o nosso melhor. E, portanto, também contamos com todos e todas para nos ajudarem aqui a pensar sobre este tema e também a pensarmos aqui nestas transformações das nossas escolas, do sistema educativo e, portanto, aqui em conjunto podermos ter aqui um pensamento coletivo sobre estes temas. Eu, para me preparar, eu gostaria de partilhar convosco aqui um conjunto de ideias, de referências, referenciais, que de alguma forma têm estado assim um pouco aqui presentes no meu pensamento. E, portanto, eu preparei assim uma breve apresentação e se vos parecer bem, gostava de a partilhar convosco, está bem? Serve aqui mesmo só como ponto de partida e que depois, mais para a frente, poderemos destruí-la completamente, está bem? Mas também pode aqui ser aqui, sobretudo aqui, ter aqui um ponto de partida e um ponto de debate para convosco. Portanto, eu pergunto se posso partilhar o meu ecrã. Sim, pode. Obrigado. Portanto, digam-me se vocês estão a ver.
Sim, já está. Obrigada. Já vou pôr em modo apresentação. Deixem-me só aqui gerir aqui os 2 ecrãs. Já estou aqui a gastar os meus 10 minutos em questões logísticas, não me parece nada justo. Muito bem. Então, aqui nesta proposta, eu pensei, quando foi lançado aqui o desafio, pensei aqui um bocadinho nestes 3 temas, nestes 3 pontos. Por um lado, que inovação e transformação, portanto, o que é que nós estamos aqui a falar? Ah, que ideias é que nós temos, que referenciais é que nós temos, que tendências é que estão neste momento a marcar a área de educação? Depois, como é que nós poderemos eventualmente analisar estas tendências, que modelos e que dimensões, e depois a questão-chave, não é? Como é que nós podemos gerir esta transformação, como é que nós a podemos tornar sustentável. E, portanto, assim, muito brevemente preparei um ou dois slides para cada um destes pontos, está bem? Portanto, aqui nesta ideia de que inovação e que transformação, fui buscar aqui algumas referências, sobretudo internacionais, porque sabemos que elas depois marcam muito aquilo que depois também são as nossas políticas e depois a nossa ação nas escolas e no sistema educativo. Portanto, trouxe-vos aqui um relatório, um dos últimos também da OCDE, que nos traz aqui as tendências para a educação no presente ano, as tendências que estamos a viver já neste ano, e que de alguma forma, como vocês podem ver aqui assim por este diagrama, são vários os temas e subtemas, tendências que este relatório aponta. Portanto, não só para esta questão mais global, quer dos conflitos, quer depois também da cooperação global, internacional, depois também a importância de olharmos para o mundo do trabalho, as transformações no mundo do trabalho, no mundo das profissões, a importância depois também de nós podermos, aqui nesta dimensão mais individual, dar voz ativa, eventualmente até grupos, aqui muito presente aqui esta ideia de trazermos, darmos palco, darmos voz ativa a grupos menos representados. E depois também aqui esta ideia da relação corpo e mente muito focada aqui a importância do desenvolvimento socioemocional e da saúde mental. Portanto, estes são os temas que de alguma forma aparecem neste relatório como sendo tendências a serem trabalhadas e serem aqui discutidas no âmbito da educação. Neste contexto, e pensando nestas tendências e nesta multiplicidade de temas, de alguma forma estão aqui apontadas 3 áreas. Uma delas, que nós todos sentimos claramente, o educar no mundo impulsionado pela inteligência artificial, e portanto aqui com algumas questões. Por exemplo, como é que nós podemos preparar para futuros, para empregos, para profissões que ainda não existem? Que profissões é que existem? Como é que nós também podemos integrar de forma plena e intencional a literacia digital, por exemplo, e o seu uso responsável? Uma outra dimensão tem que ver com a educação num planeta frágil, portanto, as dimensões globais, regionais e locais, desta ideia de desenvolvimento sustentável, como é que nós as integramos também no currículo, como é que nós cuidamos desta dimensão junto aos nossos estudantes, a questão da democracia, da cidadania responsável, portanto, continuam a ser temas muito presentes, e depois também aqui, claro, a questão da desigualdade, da fragmentação e da polarização, inclusão, e também das diferenças e das desigualdades de género. Portanto, estas dimensões estão também muito presentes no referencial dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas mais uma vez aqui fazem parte da agenda que marca a educação. E, portanto, esta é uma das referências que gostava de partilhar convosco. Partilhar também aqui para darmos conta dos desafios que se colocam na nossa sociedade, no nosso mundo, quer aqui o local, o regional, o nacional e este global, a importância de desenvolvermos nos nossos estudantes um conjunto alargado de competências. E, portanto, mais uma vez, aqui esta referência do Learning Compass da OCDE, que nos traz aqui esta visão das competências-chave, muito aqui, quer nesta ideia de criarmos condições efetivas para promovermos nos nossos alunos a capacidade de criar novos valores, e aqui um conjunto de outras competências associadas, como a adaptabilidade e a curiosidade, por exemplo, a capacidade também de conciliar intenções e dilemas,
no mundo polarizado que hoje vivemos, e depois também este sentido de agência, de assumir responsabilidade, de se responsabilizarem, de intervirem, e portanto aqui esta ideia de ser capaz de, neste contexto, assumir a responsabilidade de querer fazer a mudança. E portanto, mais uma referência que gostava de partilhar aqui convosco, que também tem estado aqui muito no nosso debate. Não é novo, mas continua a ser desafiante, na verdade. Esta é uma referência de 2019, aqui em muito alinhamento também com o nosso perfil de competências do aluno a sair da escolaridade obrigatória, mas também fica aqui como referência. Olharmos agora também para outro tipo de literatura, que não a literatura, que não aqui estas referências da OCDE. Temos depois também aqui um artigo que me pareceu interessante também partilhar convosco, um artigo da Forbes, nos traz aqui também o que para este autor, para o meu artigo de opinião, lhe parecem ser aqui as tendências-chave para a educação. E gostava sobretudo de salientar aqui esta primeira. Portanto, num mundo altamente tecnológico, para como uma tendência-chave é esta ideia de desenvolvermos as competências humanas. Portanto, aqui esta é a importância do ser humano, de termos esta visão do desenvolvimento integral dos nossos estudantes num mundo altamente tecnológico, mas aqui o core continuar a ser aqui o desenvolvimento humano. E, portanto, pareceu-me também interessante tentar aqui resgatar a importância destas dimensões quando vivemos este mundo muito assente na inteligência artificial, na tecnologia. E, neste sentido, partilhar também face a este perfil mais alargado de competências críticas, face a estas tendências e desafios, face também à emergência, à presença, à omnipresença, quase diria, da inteligência artificial aqui na educação, no mercado, no mundo do trabalho. Esta ideia também que a OCDE nos propõe de possibilidade de pensar em vários cenários para o futuro das nossas escolas. E, portanto, assim, muito brevemente, aqui no sentido mais ou menos disruptivo, mas a verdade aqui, de alguma forma, trazer aqui esta ideia de uma escola mais estendida, ok? Até a uma escola completamente diluída, que é aqui este último cenário do Learning as you go. E, portanto, temos aqui várias possibilidades, algumas delas já se concretizam na atualidade, mas, portanto, pensarmos aqui um bocadinho que modelo de escola é este, de futuros para este modelo de escola. E, portanto, para pensarmos isso, eu gosto muito de utilizar dois modelos de autores que estão aqui presentes nesta nossa sala. Portanto, temos um dos modelos do professor Joaquim Azevedo, com o nosso colega Pedro Jesus, que é aqui este dos círculos, e depois temos aqui um outro modelo do professor Matias Alves e da professora Ilídia Cabral, que nos ajudou aqui a pensar um pouco nesta dimensão. Portanto, estas tendências internacionais, aqui neste sistema mais macro, e depois nestas relações e nestas influências entre este nível mais macro e depois o nível do ensino de aprendizagem, o nível do aluno, o nível daquela turma, o nível daquele professor. E, portanto, ajuda-nos a pensar aqui como é que cada um destes níveis interfere um no outro, que tendências, que paradoxos podem gerar deste nível mais macro a este nível mais micro, que ruídos se podem criar, mas também que potencialidades podem daqui advir nesta articulação. E, portanto, pensarmos neste desafio da inovação, da transformação na escola, olhando para estes múltiplos sistemas e percebendo que para a transformação acontecer e ser efetiva, importam que estes níveis trabalhem e estejam em sintonia. E, portanto, deste ponto, como é que nós podemos gerir a mudança? Para terminar, a última, e trago-vos também aqui um outro modelo que nos ajuda um pouco a pensar. E, portanto, este é um modelo de Kotter que nos fala um pouco aqui da gestão e da sustentabilidade das mudanças e das transformações, aqui neste caso na educação, e que nos traz aqui a ideia destes 4 pontos. Portanto, tem aqui elementos-chave,
nos podem aqui ajudar a perceber que não basta uma ideia e uma iniciativa e pôr a iniciativa em marcha e avaliar a iniciativa e até ter sucesso, mas sim é importante olharmos para onde é que esta iniciativa, esta ação, enfim, acontece integrada em todos os sistemas e como é que a instituição, como bem no último ponto, que é o Instituto, que é como é que estas mudanças podem ser institucionalizadas e serem sustentáveis e sustentadas no tempo. E, portanto, este é o meu ponto inicial. Desculpa já, devo ter ocupado mais que um minuto, mas assim também já ficamos aqui com esta partilha. Muito obrigada. Muito obrigado, Diana. Ótimo, obrigado. Um belo ponto de arranque. Ficamos aqui com muitas pistas abertas. Muito obrigado. Passava então agora ao nosso segundo orador. Olá novamente, muito boa tarde. Eu, em termos de suporte, tenho aqui depois algumas tabelas a meio da minha intervenção de 10 minutos, algumas tabelas que gostaria de vos mostrar, mas de resto fica assim para já sem partilha de ecrã. Eu recebi este convite que já agora agradeço para intervir. Eu penso que duvido que que possa estar ao nível de um contributo de uma professora Diana Soares, mas darei o meu melhor também tendo em conta aquilo que é a minha realidade. Há uns 3 anos atrás, eu realizei um estudo sobre a orientação do professor José Matias Alves na Universidade Católica Portuguesa, que entretanto foi publicado, e que analisava aqui as práticas pedagógicas de um movimento de educação não formal, em particular à luz do enquadramento da inovação pedagógica e da mudança educativa no âmbito da educação formal, nomeadamente em Portugal, mas com referenciais também internacionais. Pronto, e nesta analogia, nós propunhamos a reflexão acerca da inovação, tanto ao nível micro da prática em sala de aula, ou em equipa educativa, um conceito que também foi visto, como ao nível organizacional, desde os espaços e tempos da escola, pronto, e como também necessariamente cultural. E, portanto, isto correspondendo também ao repto do tema de hoje, sobre as mudanças culturais, pedagógicas e organizacionais. Não tanto ao nível tecnológico, não foi um tema que exploramos. Bom, o estudo partia inicialmente da análise do sistema educativo em Portugal, nomeadamente a Lei de Bases, que é um referencial naturalmente incontornável, não é? Pronto, e o que é que nós vimos logo na lei de base? Eu desde já peço desculpa por esta seca, mas às vezes é importante regressarmos também a estes referenciais. Pronto, desde o artigo 1º da lei de bases, estabelece o sistema educativo como um conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à educação, que se exprime pela garantia de uma permanente ação formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a democratização da sociedade. Pronto, isto em 1986, não é? Pronto, e nós argumentamos assim, deste modo que se torna imediatamente visível a intenção de ultrapassar largamente a missão da escola àquilo que tendencialmente serve, não é? Que é a transmissão de saberes disciplinares organizados em currículo do conhecimento codificado. Isto é uma citação de Azevedo de 2016. Pronto. E aqui havia, na nossa perspectiva, na legislação, um compromisso claro na lei de bases do sistema educativo com as múltiplas esferas do desenvolvimento humano. Pronto, desde o desenvolvimento saudável, sustentável, democrático da sociedade em que vivemos, pronto, e que vamos construindo em conjunto. Pronto, e já depois no artigo 2, isto sem dar pronto, uma grande, sem ficar muito entediante, espero, mas fazendo aqui uma rápida referência ao artigo 2º, Princípios Gerais, que firmava o compromisso do sistema educativo com a formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários. Feito este ponto prévio, nós analisávamos então como é que a escola portuguesa tem lidado nos últimos anos com esta mudança tão necessária. Pronto, e na altura, isto há 3 anos atrás, na altura ainda tínhamos muito fresco a questão do DL, do Decreto-Lei 55, mesmo do 54, da criação do perfil do aluno, a saída da escolaridade obrigatória. E para nós também era interessante aqui a relação entre as aprendizagens, interessante e muito importante, a relação entre as aprendizagens dos conhecimentos do currículo organizado, que não perde a sua importância, mas a relação também com as suas competências necessárias a um desenvolvimento aprendente, a um desenvolvimento saudável, adaptável às circunstâncias de um mundo em constante mudança e cuja mudança é cada vez mais acelerada, conhecedor da sua realidade, curioso, um perfil de desenvolvimento curioso, motivado para a aprendizagem contínua, que é também no fundo aquilo que estamos aqui a fazer hoje, não é? Pronto, então estudávamos este movimento educativo em particular e aqui então parece-me particularmente relevante termos acesso às tabelas de análise de conteúdo que nos dizem o que é que os participantes daquele estudo que tinham passado por esse movimento de educação não formal, em média tinham 12 anos de experiência enquanto aprendentes, portanto que era aqui a analogia ao sistema educativo, à escolaridade obrigatória.
Pronto, o que é que esses participantes nos dizem acerca das qualidades desse movimento educativo em comparação com a educação formal e também do que é que faltaria às escolas, na sua perspectiva, às escolas que frequentaram durante a sua vida, face a um modelo idílico que eles apresentavam de uma escola. Pronto, e então aqui muito rapidamente, isto são muitos resultados, seguramente não vou corrê-los a todos com demasiado pormenor, mas parece-me interessante. Olha, eu pedia só, por favor, depois a confirmação que estão a ver o ecrã correto. Vamos lá ver como é que eu faço isto. Sim, Hum, aqui, sim, não sei se estão a ver um PDF e PME. sim. Vamos então aqui à página 18, onde começa a apresentação dos resultados. Não sei se tem um tamanho de letra, pronto, visível. Pode ser um bocadinho maior. Sim, está bom. Assim está bom. Pronto. Então, nós temos aqui as categorias na análise dos custos dos participantes e enquadramos aqui os resultados em primeiro na organização pedagógica em ciclos educativos. Portanto, os aprendentes estavam, em primeiro lugar, a aprendizagem era efetuada em ciclos educativos de 4 anos, em que havia não só aprendizagem entre educadores, agentes educativos e aprendentes, como havia também aprendizagem entre pares. E, portanto, os aprendentes mais velhos, ao assumir, no final destes 4 anos, já assumiam uma postura de reforço das aprendizagens e de reforço de consolidação das aprendizagens e passavam a conseguir também transmitir e ao ensinar também, naturalmente, reforçavam essas aprendizagens. Características desta organização pedagógica, um caráter progressivo, eles falavam da ideia do caráter progressivo das aprendizagens, dando uma consistência, uma segurança, uma estabilidade. Parece-me aqui importante termos aqui alguns indicadores relevantes. O aprender ensinando aparece com muita frequência no discurso, o caráter cíclico do desenvolvimento, a personalização das aprendizagens, pronto, através de projetos com simbologia específica. Tínhamos depois aqui também sentimentos entre pessoas no mesmo ciclo educativo, portanto, desde a coesão, irmandade, sentimento de pertença, à diferença de maturidade, ao fascínio pelo conhecimento, pelo nível de conhecimento dos mais velhos. Bom, vamos então, se calhar, passar aqui à segunda tabela, que talvez seja ainda mais, nos transmita aqui mais alguns insights. E o que é que nós temos? Liderança. Valorização das lideranças pedagógicas, valorização da exigência e da complexidade das tarefas, da capacidade de desenvolver potencial de aprendizagem nos outros, de novas competências, criação, depois, cooperação com os líderes, criação de rapport com os liderados. Depois, ao nível de grupos do trabalho, a organização de trabalho, a democracia participativa e o trabalho em equipa. Bom, estou a dar aqui um panorama geral muito rápido. Aparecia depois a metodologia em projetos. Portanto, aqui ao nível da linguagem da inovação pedagógica, aquilo que acontece aqui é a ABP, não é? Aprendizagem baseada em projetos, ou PBL em inglês. Dizer, Pronto, mas estou a apetecer ir para a praia, estava eu não sei se não compreendi exatamente se Não, foi uma a conversa. intermissão. Obrigado, obrigado. Então, temos aqui no projeto, temos os projetos de aprendizagem divididos em várias etapas, desde a idealização e escolha, a preparação. Aparecem aqui, aqui muito presente no discurso, as noções de aprendizagem das competências para a vida, de pôr o sonho em prática, de gestão financeira, de aprendizagem financeiras. Bom, aparece, depois temos aqui, se calhar, mais à frente, temos a caracterização de outras metodologias, e dimensões do processo de aprendizagem. Aparece a autodeterminação e a agência própria no percurso de aprendizagem como um fator altamente motivador. Portanto, a noção de que são responsáveis pelo seu próprio crescimento, o sentido de autoria nos seus projetos, o espaço para escolher, o espaço para errar, pronto, o sentido, os métodos ativos do aprender fazendo, o learning by doing, que já é um conceito bastante antigo, não é? Pelo menos remonta ao John Dewey. Um, Temos aqui a caracterização da aprendizagem experiencial, do jogo simbólico e do imaginário e do caráter lúdico da aprendizagem. E, se calhar, por último, apresentava aqui. Talvez, não aqui. Isto talvez não seja particularmente fascinante, mas temos aqui alguns. Mas temos aqui.
algumas comparações com a educação formal e aqui alguma visão crítica sobre a escola, a educação formal. A caracterização do ambiente educativo formal. O que é que apontam? A ausência de valores para a vida, a ausência de competências para a vida, a ausência do desenvolvimento intergeracional, fronteiras bem estabelecidas, às vezes, de nível socioeconómico e culturais. Ao nível dos processos de ensino-aprendizagem, falam muito da ineficácia do modelo expositivo e atenção que isto não é uma visão científica, são pareceres, não é, de aprendentes, e aqui estará a professora Diana Soares, nomeadamente, e outras pessoas também capazes de fazer uma crítica importante aqui também do ponto de vista científico, mas temos aqui esta percepção. Temos a percepção das considerações das necessidades individuais, do aluno como sujeito, aparece o aluno como sujeito passivo e não ativo, na maior parte das experiências. Nas perspectivas críticas sobre o processo de ensino-aprendizagem, os modelos pedagógicos, faltam os momentos significativos de aprendizagem, ou basear a aprendizagem em experiências prévias, reais. Bom, não querendo estarmos aqui, não faria sentido estar a basear a minha intervenção apenas neste estudo bastante específico, pronto, que apresenta aqui uma realidade, um movimento de educação não formal, em cujas analogias para a educação formal não fariam muito sentido e serão sempre também injustas de certa forma. As conclusões a que nós chegamos aqui foi, há um destaque da abordagem pedagógica estruturada em ciclos educativos distintos, que promovem aprendizagens contextualizadas da vida destas pessoas, respeitando também, ao mesmo tempo, ritmos individuais de aprendizagem. Aparece esta conclusão. Outra conclusão que nos aparece é que a flexibilidade curricular e a reorganização pedagógica emergem aqui como reflexo desta abordagem e incentivam metodologias inovadoras, não só metodologias educativas inovadoras, como uma gestão dinâmica dos recursos, sejam os tempos, sejam os espaços de aprendizagem, sejam, por exemplo, os modos de funcionamento dos educadores em equipas educativas. Capaz às vezes de conseguir gerir grupos maiores de aprendizagem. Pronto, a educação aqui enfatiza também a participação ativa dos aprendentes, a aprendizagem experiencial, a gamificação, bom, e a promoção de competências essenciais alinhadas com o PASEO. Depois fizemos aqui uma comparação e percebemos que das 8 dimensões do PASEO não seriam todas trabalhadas por este movimento educativo, mas que algumas seriam bastante trabalhadas e teriam resultados interessantes. Pronto, o estudo também evidenciava aqui a importância das relações interpessoais, do desenvolvimento autónomo e da aprendizagem entre pares. Pronto, e aqui um exemplo que sugeria caminhos para uma escola mais flexível, mais colaborativa e centrada na aprendizagem. Isto foi, é importante referir, reforçar, isto foi um exercício de leitura do movimento de educação não formal à luz das teorias da inovação pedagógica na educação formal, pronto, e perceber que tipo de contributos é que poderíamos ter aqui. Não sei como é que estou de tempo, mas Já passou. pronto, estaria também a chegar ao fim. Muito obrigado, então. Obrigado. Obrigado a ambos por esta primeira intervenção. Portanto, bastante diferentes, não é? Como vimos, uma mais focada nas grandes tendências que hoje envolvem a educação em Portugal e no mundo, e esta mais focada numa dinâmica de educação não formal e aquilo que quem está nela envolvido valoriza enquanto, digamos, educação, ou educação de qualidade, a contextualização, a personalização, as metodologias ativas, a gestão dinâmica de recursos, como dizia. Bom, portanto, são dois pontos de partida bastante diferentes e ambos desafiadores. Eu agora então colocava uma questão a ambos para uma resposta também curta, de 5 minutos, como tínhamos combinado. Portanto, e a questão era esta: o destino das inovações e das mudanças que se promovem em escolas, que se têm promovido e que estão a promover nas nossas escolas, não é o seu progressivo esvaziamento e desaparecimento pouco tempo depois? Diana, Posso avançar? Sim, posso força. avançar. Eu diria que não. Eu, eu diria que não na sua maioria, ou em algumas delas, não sei se na maioria, não vou quantificar, não vou aqui arriscar uma quantificação, mas eu diria que não.
mesmo quando partilhei convosco aqui ambos os modelos que nos ajudam a pensar aqui um pouco na inovação, na transformação e como é que ela pode ser sustentada, como é que ela se pode suster, consolidar e concretizar no tempo. Foi aqui muito no sentido de dar palco aos vários intervenientes do sistema e, portanto, aqui procurando este alinhamento entre uma iniciativa que possa ser mais bottom-up, portanto, aqui de um professor isolada por um professor, mas depois articulada e consolidada e valorizada numa iniciativa top-down. E, portanto, eu diria que para conseguirmos que não haja este esvaziamento e que estas mudanças se concretizem e se consolidem no tempo e que permaneçam, é muito importante que estas agendas individuais e estas agendas institucionais aqui estejam em sintonia para criar, não só, para valorizar, criar condições para que estas iniciativas mais individuais do professor, da turma, aquele projeto, possam aqui institucionalmente serem valorizadas e serem aqui integradas numa dinâmica maior e numa agenda institucional. E, portanto, permitir aqui que pequenas ações possam ser valorizadas, possam ser incrementadas e possam criar este movimento, possam ser aqui institucionalizadas para criar aqui um movimento maior. E, portanto, aqui a ideia de missão, desta ideia de missão articulada, conjugada e partilhada, desenvolvida por todos, mesmo que tenha sido uma iniciativa mais individual, mas depois que haja este coletivo que ajuda a concretizar. E, portanto, eu diria que não, se conseguirmos reunir aqui estas várias dimensões e se conseguirmos aqui reunir estes vários agentes em prol de uma agenda maior e de uma missão comum. Muito bem, obrigado. Doutor José Cinde. Não sei se consigo dar uma perspectiva tão animadora, pelo menos ao início. Sou otimista, Ahm, José Cid. vou acreditar que aqui, pronto, perspectivas diferentes, mas acho que vamos dar ao mesmo, naturalmente. A minha primeira resposta à pergunta, à provocação, pronto, se o destino destas inovações não é progressivo esvaziamento e desaparecimento pouco tempo depois. E eu diria que, à partida, claro que existe esse risco. E considero que é importante termos aqui esta noção muito presente. Pronto. Como todas as mudanças positivas e negativas, existe sempre esse risco de esvaziamento e na sequência Eu pensei o resto da minha resposta para complementar, para sermos aqui também com um bocadinho mais de esperança, na sequência também das minhas experiências pessoais de liderança educativa, tanto ao nível profissional como de voluntariado, onde se implementaram as equipas e os contextos onde estive inserido, pronto, implementaram reformas mais disruptivas, eu faria estas seguintes considerações. Quanto mais estrutural a reforma, maior a probabilidade de se manter ao longo do tempo. Por outro lado, quanto mais desinstalador do status quo, quanto mais diferente seja esta nova realidade que se propõe e que é apresentada aos diferentes agentes que nela vivem, mais resistências à partida terá. Ora, quanto à primeira consideração sobre a reforma estrutural, diria que quanto mais autonomia local dada à escola, mediante condições específicas de cada realidade, maior potencial temos para esta mudança estrutural, ou seja, maior a probabilidade de se manter ao longo do tempo. Quanto à segunda, quanto mais a mudança de status quo que se propõe tiver em linha de conta as vivências, as percepções, as expectativas de mudança que vivem nesta realidade, a ser transformada, desde todos os agentes educativos, professores, direções, SPO, auxiliares, famílias, aos próprios alunos, quanto mais consideração tivermos por estas realidades subjetivas, menor resistências terá, mesmo que seja uma mudança de espírito mais reformista. Isto seria a minha experiência empírica, não necessariamente científica, em diferentes projetos. Pronto. E perante estas considerações, eu considero que para combater o esvaziamento e este desaparecimento, são necessários aqui alguns fatores críticos de sucesso. Estive a pensar um bocadinho e elenquei. Número 1, lideranças de topo com formação especializada em gestão escolar, lideranças intermédias com formação especializada em inovação pedagógica e os vários patamares de liderança muito consensualizados e investidos no caminho a seguir. O segundo fator crítico de sucesso seria soluções e estratégias que retirem tempo aos professores ao nível de tarefas administrativas, substituir este tempo
por práticas de trabalho pedagógico motivadoras, mobilizadoras para a ação, não só com o acompanhamento devido, mas providenciando também espaço para a experimentação, espaço para a criatividade e para a liberdade pedagógicas, tendo em conta a realidade de cada professor e professora, de cada disciplina e de cada turno. O terceiro fator que elencaria seria, ao escutar outros profissionais da escola que oferecem uma outra visão, também ela única e insubstituível da realidade da escola, como, por exemplo, profissionais de psicologia, até de outros gabinetes de saúde, auxiliares educativos, etc. O fator número 4, diria, ao escutar e envolver os alunos, fator que já se mostrou crítico de sucesso e de insucesso em diferentes projetos inovadores pelo país fora, nos últimos, pelo menos, 10, 15 anos. Outro fator, momentos de partilha juntos das famílias, para que elas sintam que estas mudanças são úteis e benéficas para o crescimento e aprendizagens dos seus filhos. E, eventualmente, um sexto fator, caso este espaço educativo, esta escola, esteja inserida numa comunidade mais pequena e mais coesa, em que todas as pessoas estão mais atentas aos vários recursos, diria que muito importante também a visibilidade externa destas mudanças para o seu sucesso a longo prazo, porque pode ser, pronto, e esta visibilidade pode ser conseguida através do envolvimento do plano de atividades da escola com os recursos da comunidade. Portanto, não considero que o destino destas inovações esteja condenado de todo, embora também reconheça que é um risco que deve estar sempre em linha de conta, sempre considerado e sempre combatido e colmatado com com este tipo de fatores. Muito bem, muito obrigado. Agora, para incendiar a conversa, o debate, portanto, gostava de dizer, entretanto, que portanto, as pessoas podem, a seguir a estas questões que eu vou colocar de resposta muito rápida de cada um, teremos a oportunidade então de intervir. Também podemos colocar as questões no chat, como acabamos já de ter uma, e podemos, portanto, e podem pedir a palavra ou inscrever-se, levantar a mão, portanto, que eu depois vou-vos dando a palavra. As questões, assim, podem estar os dois preparados para responder. Falo na ordem que entenderem. O modelo escolar é mesmo reformável? Sim ou não? Sim. Eh, eu já sabia que me ia meter em maus lençóis aqui com estas perguntas. Sim, mas Tem que ser não, tem que ser sim e não. Sim, Eu diria que não, aqui para contradizer aqui o meu colega. ok, é isso mesmo. Eh, e esta é de escolha múltipla. Queria que escolhessem um destes elementos que eu vou dizer. Quem mais vai contribuir para mudar a educação escolar? Os professores, as empresas, os alunos ou os ministérios? Alunos. Quem mais vai contribuir? Esta pergunta. Para mudar agora no próximo futuro. Eu acho que pronto, tem muitas ratoeiras esta pergunta, mas diria os professores. Ok. Eh, a terceira, havendo tantos intervenientes na arena escolar, no contexto de cada escola, e estando eles tão desarticulados, não é melhor promover as mudanças, as inovações e as mudanças, focando-as no domínio tecnológico e organizacional? Sim ou não? Não. Sr. Joaquim, pode, por favor, repetir a primeira parte da pergunta? É que, havendo tantos intervenientes Uhum. na arena escolar, no contexto da atividade escolar, digamos, no contexto organizacional e institucional que é a escola, e estando eles tão desarticulados entre si, a inovação educacional não não se encaminha, não tem a tendência para ser sobretudo tecnológica e organizacional? Mas está a perguntar-nos se tem a tendência ou se nós achamos que deve ser. Não, se tem, se tem. Tem a tendência? Sim. Para Sim. ser sobretudo organizacional e tecnológica? Se tem a tendência, eu diria que sim, mas não quer dizer que deva ser só essa. Sim, Ok. ok. E eu acho que, não sei se podemos completar,
que estou contra as regras, mas eu diria que tem a tendência, sobretudo tecnológica, mas que talvez até devesse ser, sobretudo, organizacional. Ok, obrigado. É mesmo para desencadear aqui alguma abertura para as questões. Portanto, nós agora, como tinha dito, nós já temos aqui uma questão bastante longa. Eu não sei se podemos vê-la, portanto, e podem, entretanto, se quiserem, inscrever-se ou levantar a mão e ficam aí. Portanto, dizem as neurociências que esta nova geração é a primeira da história cujo QI terá menor valor do que as gerações que as precedem. De facto, o Decreto-Lei 54 está a ser estudado, quer pelos membros da OCDE, quer por outros países. De facto, a tentativa de criação das salas LED ou da funcionalidade digital está, de facto, a tentar tapar buracos muito grandes na educação. A minha questão é, ou se liberta a estagnação do currículo e se trabalham vários professores na mesma sala a darem vários conteúdos em simultâneo, aulas STEM ou STEAM, para se poderem trabalhar competências normais ou naturais das nossas crianças e alunos. Brincar desenvolve competências que o estudo não consegue. Bom, não sei se querem comentar, se juntamos com mais uma pergunta ou duas. Podemos, se calhar, enquanto não aparece nova Sim. questão. Diana, Eu pegava até nesta visão que aqui nas nossas partilhas eu e o José não combinámos que hora que ia ser aqui a nossa abordagem inicial, nestes 10 minutos que tivemos de arranque, mas na verdade eu diria, José, que as nossas também me ajudarás aqui nesta minha missão, mas eu diria que os nossos pontos de partida foram muito complementares, porque de alguma forma trouxe aqui partilhei algumas tendências e o José trouxe a concretização, ou exemplos de concretização de algumas delas. E, na verdade, mesmo quando nós pensamos nestas competências do Learning Compass, mesmo nesta ideia do desenvolvimento integral dos nossos estudantes, nós não estamos só a falar de educação formal, estamos a falar também de educação não formal, destes contextos que o José também aqui falou. E, portanto, a ideia de irmos além destas competências técnicas e científicas e pensarmos aqui neste perfil mais alargado de competências como quase como uma questão de sobrevivência e de adaptação para este mundo em constante mudança, eu diria que acaba por ser aqui a chave. E que penso que pode tocar aqui um pouco no comentário aqui do nosso colega, não é? O brincar também desenvolve competências, claro que sim, e é importante que estas competências também sejam valorizadas e que possamos aqui criar esta, este enriquecimento e esta articulação entre diferentes contextos de aprendizagem, sejam elas mais formais ou mais não formais ou informais, no sentido de potenciar a aprendizagem e o desenvolvimento da pessoa. Aliás, esta era uma das áreas-chave também que partilhei aqui convosco naquela apresentação inicial. E, portanto, iria vermos não como uma dicotomia, mas como uma articulação nestes contextos, nestas experiências, nesta visão integrada do desenvolvimento humano. bom, eu relativamente aqui aos comentários e contributos que desde já agradeço do caríssimo Luís Filipe, eu estou a ter aqui ainda alguma dificuldade em compreender onde está exatamente a questão, mas penso que tem aqui vários comentários interessantes. A primeira delas é hum, portanto, a questão da relevância do quociente de inteligência e destes indicadores poderem estar a baixar. O que é facto é que existem na literatura, em psicologia, existem muitas definições de inteligência e nós ainda trabalhamos com muitos instrumentos de avaliação psicológica e psicométrica muito importantes sobre diferentes valências de inteligência. Mas mesmo sendo elas muito importantes para nos ajudarem a perceber perfis individuais das pessoas, a verdade é que está ainda o conceito de inteligência a ser muito, e deve ser ele próprio muito debatido. E penso que se calhar que estes novos referenciais ao nível da inovação pedagógica também podem trazer novas ideias e novos contributos para o conceito de inteligência. Não obstante, não obstante, claro que são preocupantes indicadores que nos dizem que a capacidade de retenção da atenção e retenção da informação podem estar a ser prejudicadas, que a capacidade de absorver conteúdos que podem e devem às vezes ser absorvidos de forma também expositiva, portanto, isto não é aqui um combate ao modelo expositivo, que
se calhar essa capacidade de absorção também está a ser um bocadinho mais prejudicada por muitos fatores. Bom, aqui a ideia-chave para responder a este comentário parece-me, e possivelmente a outros, é que isto deve ser tudo uma complementaridade entre diferentes fatores de inovação pedagógica, parece. Portanto, não estamos a propor metodologias ativas e inquisitivas, não estamos a propor a abolição das metodologias expositivas, por exemplo. Ao propor aqui esta ideia da equipa educativa, que me parece, e da aprendizagem baseada em projeto, que me parece que o comentário acaba por ir um bocadinho para aqui, não é? Se trabalham vários professores na mesma sala, darem vários conteúdos em simultâneo, as aulas nas áreas STEAM, não é? Por exemplo. Este conceito de equipa educativa não abole necessariamente, não quer abolir necessariamente o conceito de um professor que pode, individualmente, ser um contributo muito relevante numa sala de aula. Esta questão das estratégicas lúdicas para reforçar a aprendizagem, para promover e reforçar a aprendizagem, pronto, porque é brincar que se aprende, sim, porque estamos altamente motivados, existem muitas teorias ao nível da psicologia da aprendizagem, educação, que nos falam sobre isto, estamos altamente motivados, estamos mais atentos, estamos mais concentrados e queremos passar mais tempo na tarefa e vamos fazer novas associações entre os conteúdos que estamos a assimilar e acomodar aquilo na nossa memória, na nossa inteligência de uma maneira diferente. Agora, também faz sentido também desabituar os nossos aprendentes a um contexto de aprendizagem em que não podem estar a brincar de forma livre. Pronto, também tem aqui pelo menos da minha parte, o objetivo é mesmo trazer aqui novos contributos para a provocação e a diversificação, sobretudo, dos modelos de ensino e aprendizagem. Muito bem, obrigado. Ainda, entretanto, temos mais perguntas aqui, mas alguém queria tomar a palavra assim diretamente, antes de voltarmos ao chat? Boa tarde. Não sei se posso. Eu Força. não consigo levantar a mão, porque Sim. não tenho aqui disponível. Mas Ah. houve aqui vou regressar um bocadinho às questões do sim e não, porque na primeira fiquei aqui com um bocadinho a pulgar atrás da orelha, como se costuma dizer. Quando se fala no modelo de escola reformável e a doutora Diana Soares disse que não acredita no modelo Eu não quando, disse que não acredito, disse que seria difícil. quando tem um Uma coisa é a minha laboratório, crença, outra coisa um- depois é a realidade, não assim, quando tem um força, projeto, força. quando tem um projeto que me parece que será interessantíssimo e era um bocadinho nesse sentido que eu lançava a minha questão, para desafiar a falar-nos um bocadinho do que é este laboratório de inovação pedagógica. E se não há aqui um bocadinho... pronto, já percebi que não é não, foi mesmo... Mas queria lançar-lhe esse desafio porque me parece, é uma ideia que ficou aqui fixada, quer quando o Dr. Joaquim Azevedo fez a introdução e pelo que eu vejo também aqui no layout desta doutora, tem o Innovation Lab atrás. Muito bem, Nuno, muito bem. É verdade, uma coisa é o que nós aqui, aceitando a provocação do professor Joaquim Azevedo, não é? A nossa crença e depois a nossa crença e depois o que depois, na verdade, se consegue ou não concretizar. E às vezes há aqui uma decalagem, não é? Há aqui um hiato. Mas sim, nós, respondendo aqui assim de forma mais direta à sua questão e agradecendo também aqui o interesse e a curiosidade, nós na Universidade Católica nós estamos a desenvolver um projeto que envolve os 4 campi da universidade e todas as faculdades, que é então este Laboratório de Inovação Pedagógica. É um projeto interdisciplinar, no qual nós partimos aqui de uma visão coletiva do que é que nós gostaríamos de mudar, transformar ao nível das nossas práticas pedagógicas nas diferentes faculdades que compõem a universidade. Nós iniciamos aqui, isto foi um estudo muito bottom-up, portanto nasceu mesmo aqui da vontade das várias, sobretudo começámos com o Porto, com o Centro Regional do Porto, pelas razoáveis de proximidade, mas aqui foi muito no sentido de pensarmos, ok, nós entendemos que precisamos transformar as nossas práticas de ensino. Temos também aqui muito no contexto do pós-Covid, portanto, tínhamos toda esta dimensão das tecnologias muito,
muito presentes, a transformação do modelo pedagógico, o desenvolvimento de competências mais alargadas, do desenvolvimento integral dos estudantes, e portanto todos nós nos sentimos, nós aqui representantes das várias faculdades, sentimos aqui esta vontade de pensarmos a inovação pedagógica não isoladamente em cada uma das faculdades, mas pensando aqui numa visão mais coletiva. E, portanto, nasceu desta visão, desta preocupação, vamos pensar isto juntos, vamos criar um projeto de raiz. E, portanto, depois de tudo aqui, com esta visão e com este desafio comum, criamos aqui um conjunto de atividades, de iniciativas, e que visam aqui o desenvolvimento profissional dos docentes, a integração e participação ativa dos estudantes nestes processos de pensar as práticas pedagógicas no nosso contexto, a forma como avaliamos e depois também, a posteriori, aqui alguma institucionalização por parte da reitoria, das presidências, das direções das faculdades, no sentido de depois verem aqui este laboratório como uma fonte e como uma estrutura interessante para potenciar a inovação pedagógica. Portanto, o que é que temos feito? Temos trabalhado muito no diagnóstico de práticas pedagógicas implementadas e aquelas interesses de capacitação por parte dos nossos colegas, e com isso desenhamos aqui um conjunto de iniciativas que envolvem desde ciclo de workshops e de partilha de experiências, muito assente na aprendizagem na aprendizagem e partilha de experiências entre pares, até, por exemplo, comunidades de aprendizagem de prática, até workshops presenciais, até conversas informais aqui com alguma com intencionalidade por parte da equipa do laboratório. Portanto, nós temos uma equipa alargada também, de investigação e de intervenção, e tem sido aqui muito nesta identificação de desafios comuns, mas também de uma solução comum. E, portanto, falar muito desta ideia desta articulação do bottom-up e do top-down, muito também reflexo desta experiência e de como é que um projeto pequenino, de repente, criou aqui um movimento interessante de inovação pedagógica no nosso contexto, com um envolvimento muito significativo por parte da comunidade e de todas as áreas científicas, mesmo daquelas que eventualmente não estariam tão pré-disponíveis mas sim, este movimento interessante, muito de identificação e de partilha de práticas e de aprendizagem coletiva que se constitui e constitui o laboratório. Sim, obrigado, Diana. Temos aqui, tínhamos já duas questões, portanto, uma da nossa colega Lídia Serra, que diz que, e se abolíssemos completamente as escolas como as conhecemos hoje, se tal fosse possível, como poderíamos reinventar a educação para realmente preparar os alunos para um mundo em constante transformação? Por onde começar? Como ultrapassar as resistências? Bom, claro que isto, para uma resposta muito breve, e também temos a Antónia Carreira, que diz colocar os professores a trabalhar centrados em projetos onde os alunos e os professores trabalham de forma cooperativa. Os professores, de forma geral, estão muito agarrados ao currículo tradicional e têm receio de não o cumprir. Esta cultura é difícil de combater, embora já existam progressos significativos. Pois, não sei. Se quiserem comentar estes dois pontos, entretanto, temos também a possibilidade de intervir diretamente. Continuo a dizer isso. Ainda temos aqui 10 minutos. 13 minutos. Calhar começamos, não sei, começamos pelas duas primeiras questões que já estavam aqui há mais tempo. Sim. Diana, queres começar? É muito rápido, deixo depois para ti, José, sempre para responder esta pergunta difícil da Lídia, e só partilhar convosco que esta pergunta que a Lídia fez, nós tivemos a oportunidade de a fazer a uma turma de crianças de terceiro ano que foi visitar a universidade, e nós fizemos depois uma atividade com elas. Nós pedimos para eles desenharem aquilo que para eles era a Universidade do Futuro. O que é que seria a Universidade do Futuro? E foi muito curioso a forma como eles desenharam e aquilo que eles passaram para o papel. E, na verdade, traziam ideias interessantes, Lídia, que pode ser aqui um ponto de partida, não sei. Muitos deles desenharam uma universidade que eram salas
Recordo-me claramente este desenho. Era um campo de futebol no meio, está bem? E depois as salas eram todas abertas para este campo de futebol e, portanto, os alunos viam-se todos uns aos outros, incluindo a ver o futebol, não é? Portanto, esta era uma visão da universidade. Uma outra aluna, isto foi de um dos meninos que nos visitou. Recordo-me também de uma outra menina que fez uma universidade, que era assim um prédio, assim tipo um castelo, mesmo à terceiro ano, não é? E depois, mas o castelo tinha muitas portas. Tinhas muitas portas muitas oportunidades para entrar e para sair aqui para o contexto. E, portanto, traz aqui esta ideia também interessante, não sei, fez-nos pensar bastante quer nesta interconectividade entre comunidade e aquilo que é a educação, não é? Que é representada neste castelo que era a universidade, e depois Sim. também esta ideia de vermos o desenvolvimento, pelo menos nós assim o interpretamos, não é? Aqui é o aprender, mas o aprender, este aprender lúdico, este aprender também nesta visão mais alargada, mais trazendo outras dimensões, não é? Abrindo aqui o espaço, as paredes da sala de aula. E, portanto, não sei, deixo aqui estas ideias. Me Sim, lembrei agora também de obrigado. partilhar Obrigado, estas ideias. José Cid. Ora bem, se calhar começava aqui por uma rápida consideração. Eu estou aqui a ter alguns problemas de conexão. Não sei se, por favor, conseguem confirmar, se conseguem Sim. ouvir. Estamos a ouvir Estamos a bem. ouvir, estamos, sim. Bem, bom, então se calhar aqui começava por esta questão Sim. da Rapidamente. abolição. Sim, Sim. da abolição das escolas. A mim parece-me, do que vou observando, do que às vezes a maior resistência, de que existem resistências à mudança pedagógica. E, portanto, novamente, remontava ao meu primeiro comentário, ao segundo, quanto mais estrutural for a reforma, maior potencial para resistências encontrar. Portanto, também não sei até que ponto é que neste momento abolir e começar de novo não poderá criar mais anticorpos. Isto numa visão muito pragmática da mudança. Depois também considero que isto numa perspectiva sociológica é importante às vezes a revolução para deitar abaixo o que está mal, mas outras vezes é preciso uma mudança mais gradual e mais progressiva para melhorar alguma coisa que não está perfeita. E parece-me que temos conseguido algumas conquistas e que estamos muito, muito, muito lentos, mas ainda tenho esperança, se calhar por ingenuidade. Ainda tenho esperança de que é possível mantermos este caminho progressivo e acelerar também as mudanças. E aqui encadeio com a resposta à questão da Antónia Carreira, que, pronto, sobre esta questão centrados em projetos onde os professores trabalham de forma cooperativa, a questão de estarmos agarrados ao currículo tradicional, aqui já me parece também que as mudanças mais rápidas também estão dependentes mediante determinadas condições ao nível local, ao nível das escolas, ao nível das direções, por exemplo, e das lideranças intermédias, me parece que às vezes também é importante arriscar, tentar algo novo, algo de inventivo e ao nível local, porque eu acredito que é possível acelerar mais esta mudança, mas como eu disse há pouco na resposta à segunda pergunta, quem mais vai contribuir para a mudança, na minha opinião, não são os ministérios. Os ministérios, não é, ajudam a legislar num caminho, pronto, que eu pessoalmente considero que tem sido mais ou menos por aqui. Agora falta depois o trabalho da implementação na prática e claro que há muita coisa para melhorar ao nível das orientações emanadas pelo Ministério. Por favor, não quero também descurar essa parte. Agora, efetivamente, parece-me que é importante experimentar. Hum, Obrigado. Ana Paula, queria intervir, por favor. Não tenho o micro ligado. Peço desculpa. Eu Não. no chat já disse mais ou menos a minha ideia. E eu acho que quando nós falamos em inovação pedagógica, eu vou já fazer uma declaração de interesses. Eu sou uma professora velha, mas não sou uma velha professora. Ou seja, tenho 42 anos de ensino e por isso eu vou já fazer essa declaração de princípios. Quando nós falamos em inovação pedagógica, eu acho que era importante nós pensarmos o que é inovação pedagógica. É o novo per si
ou é uma visão diferente, uma visão contemporânea, uma visão que integra as dinâmicas sociais que nós temos agora e por isso pode recuperar, porque assim, eu custa muito ver, eu até vi nas tabelas que apresentou, há alguns conceitos que para mim são equívocos, por exemplo, o que é isso de ensino expositivo? Se ele for só expositivo, é terrível. Mas se ele for expositivo como um disparador reflexivo, ponha toda a gente a pensar, toda a gente a debater, ele seja, digamos, a base para pôr toda a gente a pensar, a debater. Então ele é excelente. Por exemplo, eu até dei esse exemplo, um ditado, um velho ditado, não é? Todos nós estivemos, quando fizemos a primária, o ditado que se usava, uma coisa parece-nos uma coisa aberrante, completamente ultrapassada. Não, ele pode ser uma base reflexiva para encontrar dinâmicas colaborativas de colegas que corrigem outros colegas, que debatem. Ou seja, o que eu queria dizer é porque agora nós estamos a falar dos LEDs, dos tímidos, isto tudo, ótimo, mas o que eu acho é que nós devemos pôr em um enfoque de que inovação pedagógica é uma visão estratégica nova do que é aprender e ensinar. Por isso, não vamos, porque nós podemos fazer rupturas epistemológicas sem que elas sejam revolucionárias e cortem cabeças. Por isso, eu acho que a grande inovação pedagógica é encontrarmos boas práticas e potenciar tudo aquilo que elas podem dar de bom e depois acrescentar toda esta inteligência artificial, todo este digital, então essas coisas novas de uma forma integrativa. Eu não vejo quando dizem vamos acabar com as escolas, vamos acabar com a forma fechada como nós víamos os caminhos da escola. E a escola tem tantos caminhos e por isso vamos aproveitar o que de bom fizemos. E fizemos coisas muito boas até agora e vamos potenciá-las com outras dinâmicas. E isso para mim é que é inovador. Agora, inovar só porque é novo, não concordo. Há coisas muito boas que nós fizemos e continuamos a fazer que merecem ser respeitadas e potenciadoras de outras formas de acréscimo. Porque quando vejo aí, mata-se o ensino expositivo, mata-se... Não, vamos é usar isto com outros olhos, para abrindo outros caminhos, porque são coisas interessantes que eu acho que quando se fala em inovação pedagógica devia-se começar por aí. O que é inovação pedagógica? Eu peço desculpa se demorei mais tempo que o Ok, obrigado. Não sei se Eu queriam posso, fazer algum comentário, eu posso comentar muito breve, obrigado, mas tem que ser breve, sim. Muito breve, só para lhe dizer que estamos em plena sintonia, e penso que também o José também estará nesta onda, é verdade. Não, quando nós pensamos em inovação pedagógica, eu associo, para além daquilo que a Ana Paula já disse, com o qual concordamos, eu penso em duas ideias, que é esta ideia de diversificar estratégias, olhando para o potencial de cada aluno, e esta ideia de intencionalidade. Porquê é que eu vou usar isto? Qual é que é o propósito? Face este objetivo que eu tenho, para esta aula, que quero desenvolver com os meus estudantes, qual é que é a melhor que condições é que eu tenho que criar para potenciar essa aprendizagem, para criar condições efetivas para essa aprendizagem? E para mim, para nós, este é aqui que se centra a inovação pedagógica, é conseguir diversificar estratégias para potenciar ao máximo a aprendizagem da turma, daquele aluno, daqueles alunos. E, portanto, estamos em plena sintonia. Não diria melhor. Sim, obrigado. Temos mais alguns comentários aí no chat, mas não sei se alguém queria ainda aproveitar rapidamente para intervir. Posso só pôr uma questão rápida? Força, Rosário. É assim, eu estou assim um bocado cética a ouvir, porque nas minhas últimas experiências de tentativa de inovação, quando dava aulas, esbarrava com questões muito comezinhas, tais como, por exemplo, os espaços. As escolas pós-parque, o espaço escolar, não se consegue fazer nada, ou seja, os meninos não conseguem estar sem ser em filinha, sem olhar uns para os outros, sem se verem uns para os outros, não cabem em grupos, não cabem não cabem. Portanto, não é possível dar uma aula diferente, nova,
com estratégias diversificadas neste contexto, acho eu. Ou seja, nós não podemos começar pelo telhado. Eu acho que há coisas que têm que ser feitas antes e que são fundamentais para que isto aconteça. Parece uma questão muito comezinha, mas acreditem que não é. Não é mesmo. A Maria do Rosário, peço desculpa por interromper, mas neste caso dos parques escolares em que está a pensar, as mesas e as cadeiras estão pregadas ao chão. Não, mas não cabem Em os alguns alunos. casos podem estar, em alguns casos podem Eu estou a estar. falar de particular porque, por exemplo, a escola onde eu lecionava, não interessa qual era, as salas já eram pequenas. Pós-parque, ficaram ainda mais pequenas. Aliás, foi um sarilho na pandemia. São pequeníssimas, não cabem, não se consegue pôr os miúdos sem ser, de facto, em filinha. Não há outra hipótese de os colocar. Isto trava muita coisa, muita coisa. Era mais fácil na pandemia, quando fazíamos online e criávamos as salas. Muito mais fácil. Aí conseguíamos, de facto, eh, fazer aulas mais inovadoras, sem qualquer dúvida. Não sei se. Sim, ok, não sei. Ehm, sim, nós estamos no limite, temos 1 minuto. Diga, por favor, Antónia Carreira. Nós já respondemos a várias questões suas. Tenho aqui mais, sim, tem mais comentários. Boa tarde, é muito simples. Eu sou diretora de um agrupamento, sou muito novinha nesta função e tento aprender com toda a humildade no campo da inovação. Eu gostaria, o que eu gostava de fazer, se pudesse, era que os professores se unissem e se agrupassem mais, se arriscassem mais. E estamos a fazer, por exemplo, uma coisa que eu acho que é importante, de alguma forma, concordo com uma colega que já falou nas boas práticas e nas aprendizagens para aquilo que a inovação tem que partir de baixo para cima e que a direção tem que apoiar os percursos e os projetos dos professores e dos alunos. Eu penso que concordo que seja por aí o caminho. E como eu estou a desbravar, no fundo, caminho, nós fizemos no ano passado, no final do ano letivo, uma mostra onde todos os professores apresentavam uma prática que para eles, durante o ano letivo, foi significativa, tanto para eles como para os alunos. E no início eu estava muito estressada porque não me estava a aparecer ninguém, eu assim, então não me digam que eu não tenho ninguém. Mas depois as pessoas começaram a aparecer, a aparecer, a aparecer. Chegou a um ponto que, pronto, foi também um trabalho experimental, mas foi muito rico e foi uma surpresa. Às vezes os professores e os alunos não fazem mais ou não inovam mais porque também não são colocados em situações para o fazerem. E o facto de serem, às vezes, numa escola ou numa organização, são sempre aquelas pessoas a fazerem-se ouvir. O facto de darmos a palavra a qualquer pessoa, toda a gente, neste caso, estou a falar de professores que estavam a relatar ou que iam partilhar aprendizagens com os alunos com que trabalharam durante o ano. Foi extremamente enriquecedor. No meu conceito de inovação também, inovação é uma mudança que leva a uma melhoria. Eu acho que fizemos pequenos passinhos de progressos. Portanto, eu ainda estou aqui a tentar aprender e hei de continuar certamente até morrer. Mas eu agradeço muito toda esta discussão e todo este diálogo acerca da inovação e espero continuar a participar nestas sessões. Obrigada. Obrigado, obrigado. José Matias, tinhas pedido? Não, fala, liga o coisa que não... Eu não sei. Mas eu só quero mostrar um título e dar um conselho. Procurai e arriscai. É um conselho do Papa Francisco que eu dou a todos. Procurai e arriscai, fazendo com que toda a comunidade aprenda e se desenvolva, se implique e não se conforme. Talvez seja um bom conselho. Obrigado. Eu também aproveitava para fazer um pequeno fecho. Nós temos este hábito de fechar sempre a horas, de começar a horas e acabar a horas. Portanto, nós tínhamos enunciado a problemática
como mudanças culturais, pedagógicas, organizacionais, tecnológicas. Portanto, esta complexidade que tem que estar sempre sobre a mesa, nós abordamos algumas destas dimensões, outras abordamos menos, portanto, mas é preciso ter esta configuração vasta sempre presente. Daquilo que os nossos oradores trouxeram, destacava aqui 4 aspectos. Nas tendências, o foco no desenvolvimento humano integral, esse regresso a essa problemática que esteve tão ausente das prioridades e das tendências de desenvolvimento da educação. O papel das lideranças, que foi aqui bem sublinhado, e das equipas educativas, este envolvimento que agora falava o Matias Alves, o papel dos alunos e da sua participação ativa, seja nas aprendizagens, seja também na escola, e depois portanto, aqueles aspectos relacionados com a interpenetração. Temos que estar sempre atentos também quando promovemos estas melhorias e inovações, atentos àqueles níveis, desde o nível da sala de aula ao nível mais local, nacional, internacional. Portanto, há influências sempre a circular e temos que estar atentos a isso. E o dentro da escola ou fora da escola, o Ministério, as autarquias, as comunidades. Portanto, há aqui muitas interseções para as quais também é preciso estar atento, não sermos ingênuos. Portanto, temos que ter esta capacidade também de ver o contexto, de ver os vários intervenientes, de perceber como é que eles podem ser também mobilizados, seja para apoiar as melhorias e as mudanças, seja para não as travarem, porque é difícil a alguns não convencê-los e envolvê-los, mas pelo menos sermos capazes de fazer com que eles não sejam promotores ativos dessa resistência. Deixava só estas notas. Não sei se os nossos oradores querem dar só, mas tem que ser mesmo meio minuto só de despedida, mas gostava que o fizessem. Eu apenas para reforçar o meu agradecimento por esta oportunidade, foi um gosto, passou a voar, pelo menos eu assim o senti, e espero que seja possível voltarmos a falar, está bem? Portanto, muito obrigado pelo vosso cuidado, pelo convite e pelas vossas muito boas questões que aqui colocaram. Obrigado. Da minha parte, eu naturalmente que agradeço o enorme privilégio que foi estar aqui e tentar dar o meu modesto contributo. E queria dizer que é sempre com muita esperança e otimismo que vejo este tipo de momentos de partilha e de tantas pessoas preocupadas em querer inovar e penso que a mensagem final é: vamos então, vamos mobilizar e vamos para a ação, vamos experimentar. Muito bem, obrigado a todos. Nós vamos ter o nosso próximo webinar no dia 22 de abril, e sobre as lideranças para a aprendizagem. Estão todos convidados também. Espero que divulguem e que possam trazer outras pessoas a estes debates e a estas dinâmicas. E é isso, arrisquem, ousem, arrisquem. Acho que é uma bela mensagem essa que o Matias Alves deixou via Papa Francisco. Sim, senhor. Uma boa noite para todos e muito obrigado por terem vindo e estarem aqui, desde Faro até Covilhã, até ao norte do país. Foi muito bom ver-vos aqui. Obrigado.